O de que precisa o Espírito para se salvar, o mandamento maior, parábola do samaritano, são apenas alguns dos temas sobre os quais comentaremos hoje no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, comentando o capítulo 15 deste livro maravilhoso. E se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se aqui no Semeador do Espiritismo, deixe o like nesse vídeo e compartilhe com os amigos. E tem mais um lembrete importante para te falar, é que temos uma playlist aqui no canal sobre todos os capítulos comentados anteriormente, capítulo a capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, e já avançamos aí em mais da metade dessa nossa meta de comentar todos os capítulos dessa obra maravilhosa. Então salve essa playlist aí, baixa para você ouvir no trânsito, offline, e assim ter um bom entretenimento de evolução espiritual no seu dia. Se você tiver alguma dúvida, pergunta aqui, deixa os comentários que em breve iremos responder a todos que surgirem, tá bom? Então, neste vídeo de hoje, iremos comentar sobre o tema Fora da Caridade não há salvação. Lembrando já de início um conto maravilhoso de Humberto de Campos, que vocês podem encontrar neste livro aqui, Luz Acima, da editora FEB. O conto a que me refiro é o que se encontra presente no capítulo 2 deste livro, sob o título Mãos Enferrujadas. Aqui iremos conhecer a história de Joaquim Sucupira, que foi um espírito que, quando encarnado, ele teve uma vida bem tranquila, serena, equilibrada financeiramente e passou a sua existência inteira sem ter maiores transtornos, porque ele vivia fugindo de problemas. Como ele herdou uma boa condição financeira, uma boa fortuna, não precisou se esforçar para, com o trabalho, com o suor do próprio corpo, obter o seu sustento. E passou a sua vida apenas estudando, lendo muito, evitando envolver-se em problemas, afastando-se da vida social, e assim ele achava que tinha uma vida bem equilibrada espiritualmente. Muitos daqueles que conviviam com ele tinham essa mesma impressão. E quando Joaquim Sucupira desencarnou, as pessoas que conviviam com ele achavam que ele teria sim uma boa recepção no mundo espiritual, que estaria com o céu garantido, até porque era uma pessoa que às vezes ajudava financeiramente muitos que passavam pelo seu caminho. O que essas pessoas não sabiam é que o Joaquim, ele ajudava não porque tinha realmente o interesse de colaborar com o próximo, mas porque ele queria apenas evitar o contato dessas pessoas, o aborrecimento que poderia surgir de eventuais pedidos que viessem atrapalhar a sua rotina de tranquilidade. Então ele ajudava, mas sempre à distância. Mandava um dinheiro para alguém que estivesse precisando, algum mendigo que se aproximasse, ele já dava logo a quantia para que nem encostasse nele. Mas de entregar-se para a prática do bem, infelizmente, ele não fazia. E então, ao chegar ao mundo espiritual, para sua própria surpresa dele, ele se deparou com uma situação muito difícil. Percebeu que as suas mãos e os seus braços espirituais, nós chamamos no nosso conhecimento de espiritismo de perispírito, a região destinada a esses membros estava ali solidificada, enferrujada. E ele ficou sem entender. No mundo espiritual, passou por muitas dificuldades, precisou de ajuda e não encontrava quem o socorresse. Até mesmo quando sentia sede, precisava jogar-se no chão para tentar ali, chafurdando na lama, beber um pouco desse líquido sem a ajuda dos seus membros superiores. Com o tempo, diante de tanto sofrimento lá no mundo espiritual, ele obteve a oportunidade de ser atendido por um espírito superior que passou a indagar a ele sobre as suas escolhas na vida pregressa. E aí, nesse diálogo, ele então deparou-se com uma realidade muito forte. Nós percebemos aqui que o espírito chegou para ele e perguntou, por exemplo, sobre se ele tinha sido casado. E ele disse que sim, mas que não cuidava da casa porque a esposa fazia isso. Da mesma forma, perguntado se ele dedicava tempo a cuidar dos filhos, ele disse que não, porque tinha empregados domésticos remunerados para essa atividade. E no que diz respeito à educação dos filhos, ele pagava professores para que cumprissem esta obrigação. E tudo que era indagado, ele sempre respondia que repassava para outra pessoa a quem ele remunerava para cumprir aquela atividade. Quando indagado também se lhe era
religioso, se ele adotava alguma religião, ele respondeu que era cristão. Porém, disse que não ajudava os católicos porque odiava sacerdotes, não ajudava os protestantes porque não suportava a sua intolerância, não ajudava os espíritas porque temia a sua presença. Disse também que não escreveu uma página sequer de consolo, porque o mundo já estava cheio de livros. Então, depois, diante de tantas perguntas respondidas negativamente, ele percebeu que, na verdade, passou uma vida vazia, sem produzir, sem edificar nada para as pessoas, sem colaborar de forma alguma para a humanidade. E o arrependimento caiu sobre ele, porque nós sabemos, conforme diz no Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está escrita na nossa própria consciência e não temos como fugir dela. É justamente nesse diálogo com os nossos espíritos superiores, nossos mentores espirituais, esse confronto com os atos que praticamos ou aqueles a que nos omitimos nas vidas anteriores, iremos então nos deparar com as consequências dessas escolhas. E a nossa própria consciência vai acusar o de que necessitamos para poder nos reconciliarmos com ela. E no caso específico de Joaquim Sucupira, ele teve a oportunidade de reencarnar mais uma vez, porém, desta oportunidade já com uma paralisia a partir dos seus ombros. E aí, o espírito responsável pela sua reencarnação disse para ele que o de que ele precisava era de movimento. Então, meus amigos, atentemos para isso. A lei de Deus é uma lei de movimento. O próprio Mestre Jesus Cristo nos disse que Deus, que é o nosso Pai, trabalha até hoje, está em constante atividade. Então, nós precisamos, obviamente, de um pouco de descanso, de refazimento, mas não podemos pretender uma vida inteira de apatia, de quietude. Precisamos nos dedicar ao próximo da melhor maneira possível para colaborarmos na transformação do mundo no qual estamos inseridos. E é diante desse contexto que devemos também partir para os comentários sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que inicia justamente transcrevendo a passagem lá da Bíblia de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46 e Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Nessas passagens nós iremos encontrar principalmente o momento em que Jesus narra a parábola do bom samaritano, que é de muitos conhecida, mas que precisa ainda de constante reflexão para extrairmos todo o proveito, todo o ensinamento desta passagem maravilhosa. Vamos dar aqui uma pequena lida em algumas passagens desta parábola e refletir um pouco sobre ela, porque diz o seguinte: então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus respondeu a ele com uma pergunta: que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? E então ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Olha só, nós também estamos nessa situação, em que já sabemos o que é necessário para a nossa evolução espiritual, que devemos vivenciar o amor, o respeito, a tolerância, mas não basta saber, é indispensável praticar. E é por isso que Jesus prosseguiu narrando a seguinte passagem ao dizer: quem é o meu próximo? E Jesus disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Olha só, neste trecho já percebemos uma particularidade bem interessante. Jesus colocou a cena na estrada de Jerusalém a Jericó por ser uma estrada bastante movimentada,
na qual havia um fluxo muito grande de mercadorias, de comércio, e assim ele continua dizendo: aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Mas veja que Jesus havia falado que a vítima do atentado tinha sido largada semi-morta. E estando semi-morta e sem as suas vestes, ficava difícil identificar quem era aquela pessoa, mostrando que o dever que nós temos de socorrer a quem quer que seja, independentemente da nossa atividade, da nossa ligação biológica, ligação religiosa, ligação cultural. Quem atravessar o nosso caminho necessitando de ajuda, nós precisamos fazer o possível para isso. Porém, o sacerdote não agiu dessa maneira, ele passou adiante. E nós nos precipitamos em julgar o sacerdote, chamá-lo de hipócrita, e esquecemos, porém, que na época em que ele viveu, o contato com uma pessoa morta poderia afastá-lo das suas atividades no templo. Assim como o levita também, que é o que vem em seguida e diz: um levita que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. O levita e o sacerdote, eles poderiam comprometer sua própria atividade diária, caso tivessem contato com alguém de uma religião diferente, ou às vezes contato com uma pessoa que estivesse morta, conforme já falei, porque em algumas dessas atividades o contato com alguém que havia falecido há pouco tempo era considerada como uma situação que gerava uma impureza para continuar exercendo seus ofícios religiosos. Quando trazemos isso para a nossa realidade de hoje, vamos imaginar que nós estivéssemos em um caminho e que, se tivéssemos contato com alguém morto, iria resultar na perda do nosso emprego, da nossa condição financeira e sustentar a nossa família. Será se ainda assim, nós que criticamos tão veementemente o levita e o sacerdote, pararíamos para socorrer, sem pensar duas vezes, um estranho, que poderia até ser de uma religião ou de uma opção política, filosófica, contrária à nossa, ou um malfeitor, seja quem for? Fica a reflexão. E Jesus prossegue dizendo: mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as tratou. Depois, pondo no seu cavalo, levou uma hospedaria e cuidou dele. Veja só que o samaritano, que era aquele tido como de má vida, foi justamente a pessoa que prestou socorro àquele que estava necessitado. Então, meus amigos, mais importante do que a classe social ou a opção religiosa de que fazemos parte é a nossa conduta. O que nós fazemos com o conhecimento e com a fé que temos? Será que essa fé só serve para nos dar uma aparência de boas pessoas? Será que o conhecimento só serve para aumentar o nosso orgulho? Se esse conhecimento e essa fé não nos tornam pessoas melhores, precisamos repensar as nossas vidas. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Então, percebemos que o samaritano fez tudo o que estava ao seu alcance. Ele prestou os primeiros socorros, colocou a vítima em seu cavalo, levou para uma hospedaria, passou a noite inteira cuidando de maneira zelosa daquela vítima e no dia seguinte teve que retornar às suas atividades, mas teve o cuidado de deixá-la sob a atenção do dono da hospedaria, a quem remunerou da forma adequada. Então, que esta parábola esteja sempre presente na nossa vida, nos mostrando quem é o nosso próximo e o que devemos fazer por ele. Vamos prosseguir os comentários aqui deste capítulo, mas antes, tenho que fazer uma pequena interrupção para pedir a você que deixe o seu like. É algo muito importante para que o YouTube reconheça o nosso conteúdo como relevante e ofereça a mais pessoas. E se você não é inscrito no canal ainda, considere inscrever-se, porque aqui tem um conteúdo sempre de muita qualidade, sempre focado no Espiritismo, conforme Allan Kardec
nos ensina, conforme as obras de Chico Xavier, de Divaldo Franco e muitos outros médiuns de renome, trazem para nós essas lições diárias e, acima de tudo, com base nos ensinamentos de Jesus, tá bom? Deixa o like e compartilha com os amigos. Prossigamos aqui com esta mensagem de hoje, na qual lemos o seguinte trecho do Evangelho. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então nós já vimos em outras passagens que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas radicais, os dois piores defeitos da humanidade e dos quais todos os outros resultam. Precisamos empregar todas as nossas forças, todos os nossos cuidados no nosso dia a dia para combatermos em nós e naqueles que estão sob nossa responsabilidade, nossos filhos, nossos tutelados, para que assim consigamos extirpar estes males terríveis que são o orgulho e o egoísmo. Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor do próximo acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Então vamos aprender aqui que mais importante do que a religião é a religiosidade. Mais importante do que falar no bem é praticá-lo. Mais importante do que lutar disputando aí o que Jesus disse ou não disse, é vivenciar os seus ensinamentos em nossas vidas. Procuremos focar nisso, porque a caridade é que vai purificar os nossos espíritos, é que vai nos orientar pelo bom caminho. No tópico seguinte, tratando do mandamento maior, lemos uma frase bem lapidar que diz: caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Então, meus amigos, não é algo apenas como uma pequena referência à importância da caridade e da humildade, mas é algo indispensável para a nossa evolução espiritual, para que nós possamos nos movimentar na direção do próximo que está em sofrimento e levar até a ele um pouco de amparo, de fortaleza espiritual, de presença amiga. Kardec prossegue dizendo: não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Muitas pessoas vivem falando que eu amo o meu próximo, ou que eu amo a Deus, mas não mostra isso na sua prática. Deus criou todos nós com o mesmo amor, com o mesmo desvelo, com a mesma dedicação, e espera que cada um ame e respeite o próximo da mesma maneira que gostaria de ser respeitado e amado. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Atentemos a isso com muito cuidado. Aqui não fala fora da igreja, ou fora do espiritismo, ou mesmo fora do cristianismo não há salvação. Diz fora da caridade. A caridade é a marca daqueles que já entenderam verdadeiramente os ensinamentos de Jesus, que estão totalmente sintonizados com o amor de Deus. Aquela pessoa que está conectada a Deus sente um impulso natural de ajudar o próximo sem perguntar de quem se trata, ou qual benefício pode sair dessa sua atitude, ou qual prejuízo vai ter para realizá-la. É neste mesmo sentido que vamos encontrar aquela passagem tão famosa de São Paulo, quando ele fala da caridade. Ele diz, que ainda que falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Essa passagem é famosíssima, já foi inclusive musicalizada aí pelo Legião Urbana, alguns trechos dela, e não vou ler inteira, mas é importante destacar o final, quando ele diz assim: agora, estas três virtudes, a fé,
A esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Vejamos, portanto, meus amigos, que a esperança é importante porque quem tem esperança demonstra confiar na vontade de Deus, está entregue a Ele. Quem tem fé também reconhece a grandiosidade do nosso Pai Celestial. Porém, a caridade é a palavra, é a vivência do verdadeiro cristão, do verdadeiro crente em Deus. E só ela nos coloca aí em sintonia com o mundo espiritual superior. Interessante falar que Chico Xavier disse certa vez o seguinte: graças a Deus que Allan Kardec falou que fora da caridade não há salvação. Porque se ele tivesse dito fora do espiritismo não há salvação, provavelmente não seria espírita. Isto porque nós sabemos que muitas vezes as religiões mais segregam do que unificam, enquanto nós deveríamos ter a compreensão de que o amor que une a humanidade não compactua com essas segregações. A caridade deve ser praticada igualmente para com todos. Devemos nos sensibilizar com o sofrimento do outro, independentemente de termos ligações biológicas, sociológicas, vínculos pátrios, ou seja o que for, com essa pessoa, porque todos nós somos irmãos em Deus. No tópico seguinte, vamos encontrar as instruções dos Espíritos e vamos nos deparar com uma bela mensagem do apóstolo Paulo comentando esta frase de que fora da caridade não há salvação, merecendo destaque aqui o trecho em que diz: submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Ou seja, voltando para aquele conto do início da nossa conversa de hoje, sobre o Joaquim Sucupira, ele não fez nada de mal para as pessoas. Ele foi uma pessoa que passou a vida na dele, lendo, estudando. Então, ele não prejudicou a ninguém. Porém, aqui estaremos diante de uma conduta passiva. E como fala Paulo de Tarso, a caridade é uma virtude ativa. Não é suficiente deixarmos de fazer o mal. É indispensável que pratiquemos o bem, que façamos todo o bem ao nosso alcance. Porque, como aprendemos aqui no Espiritismo, nós somos responsáveis não apenas pelo mal que praticamos, mas por todo o bem que deixamos de fazer e por todo o mal que resulte do bem que não praticamos. Então, pensemos sempre nisso. Ao deixarmos de fazer algo para ajudar uma pessoa, se isto influencia aquela pessoa de maneira determinante a praticar o mal contra alguém, também teremos a parcela de culpa quanto a este aspecto. E aí, já nos aproximando do fim, vamos fazer uma referência breve a este livro maravilhoso que é Isabel de Aragão, a Rainha Médium. Neste livro, iremos encontrar uma belíssima história. É um livro pouco mencionado pelas pessoas, mas cuja leitura eu recomendo. É da editora O Clarim, pelo espírito Monsenhor Eusébio Sintra, de autoria do médium Walter Turini. Neste livro, iremos acompanhar desde a infância, da primeira infância de Isabel até o seu desencarne, e ver como ela dedicou a vida inteira à prática do bem, sempre se esforçando a servir ao próximo, e o seu amor foi tão amplo, tão forte, tão intenso, capaz das mais profundas renúncias, que fez com que ela sintonizasse com o plano espiritual superior e lhe facultou a possibilidade de realizar verdadeiros prodígios que muitos chamam de milagres. Ao desencarnar, ela chegou ao mundo espiritual superior em uma condição tão elevada que foi levada por Nossa Senhora à presença de Jesus Cristo. E diante dele ouviu o Mestre dizer: você só irá reencarnar na Terra novamente, quando, onde e como quiser, porque eu sei que de você só vem o amor.
Então, quando nós estivermos nessa condição, teremos atingido a evolução espiritual possível dentro do nosso planeta terrestre. Se você quiser que eu prepare uma live, uma palestra sobre o livro Isabel Aragão, a Rainha Médium, comenta aqui, deixa aí o seu desejo, que em breve pode ser que eu faça um vídeo apenas sobre este livro maravilhoso, cuja leitura de já recomendo. Então, meus amigos, é sobre isso que tínhamos para falar hoje. Não adianta termos fé. É indispensável que esta fé seja transformada em atitudes positivas pela prática da caridade. Não olhemos para o próximo procurando identificar a sua opção política, a sua opção religiosa, o seu país, a cor da sua pele, a sua opção sexual. Procuremos amar e respeitar a todos, independentemente de qualquer uma dessas particularidades. E estejamos sempre com os pés ligeiros na prática do bem, porque Jesus Cristo está apoiando todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões que levem cada vez mais a amarmos uns aos outros. Fique com Deus, compartilhe esse vídeo com os amigos, te inscreve no canal, deixa o like e lembra de assistir também aos outros vídeos dessa playlist, tá bom? E renovar o convite para no próximo dia 30 de abril, a partir das 20 horas, participarem conosco aqui de uma live no nosso canal Semeador do Espiritismo, para continuarmos comentando o livro Obreiros da Vida Eterna. Neste programa, conto com a participação do meu grande amigo Laércio Caldas. Se você não assistiu ainda os episódios anteriores, também tem playlist aqui no canal a respeito destes comentários. Fique com Deus, muita paz e até nosso próximo encontro. Tchau!